volta assim, como é que pode o PT ter retornado ao poder, mesmo o PT ter sido chutado pelas pessoas às ruas em 2016, 17, 18? É porque naquela época, em 16, 17, 18, tinha uma coisa que a gente não tem mais hoje. Tinha esperança que o Brasil dava pra ficar diferente, então as pessoas saíram às ruas, porque elas acreditavam que se tirasse o PT do poder, dava pra ter algo diferente, e as pessoas defendiam pautas e não cultuavam uma pessoa. Então, quando a gente defendeu pauta, a gente defendeu a Lava Jato, o impeachment da Dilma, reformas, prisão do Lula, e tudo isso aconteceu. Quando os brasileiros passaram a apoiar apenas a pessoa, que era o Bolsonaro, o Brasil perdeu. A Lava Jato acabou, o Lula voltou, e aí a gente está hoje com o Brasil sem esperança nenhuma, a ponto de ter o maior escândalo de corrupção da nossa história acontecendo agora, que é basicamente o escândalo do Banco Master, e ninguém quer sair às ruas, porque ninguém acredita mais em nada. E esse é um momento que o Brasil não tem nenhuma esperança. O brasileiro, ele perdeu esperança em absolutamente tudo. Especialmente as pessoas com mais de 30, 40 anos. Sinto isso, as realmente. Pessoas da minha geração. Da sua geração também. É, na minha geração. Porque é uma também. geração que o Brasil não se realizou. A gente passou umas 3 levas de agora vai. Agora vai, agora vai. Depois do tempo você fala, quer saber? Muda governo, entra governo, é a mesma coisa. Isso. E é ruim isso. Esse Muito sentimento ruim. é ruim. É muito ruim, porque não aconteceu. O Brasil não aconteceu pra minha geração. Tinha oportunidade. Lógico. Imagina um cara, eu tô com 42 anos. Um cara da minha geração achava assim, vou fazer a faculdade, estudei, fiz a faculdade, vou arrumar um trampo, vou crescer na empresa, talvez mude pra outra pra ter uma promoção, vou comprar uma casa, casei. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Essa geração minha, já em 2008 teve uma crise, então teve a crise mundial em 2008, o Brasil teve uma outra crise em 2013, 14, 15, crise econômica, então essa pessoa perdeu tudo, aí quando viu esse cara que fez a faculdade tá tendo que fazer Uber pra sobreviver. E aí ele, não, agora é Bolsonaro, agora vai, aí não foi. Aí volta o Lula e fala, vou te dar uma picanha. Picanha? E não teve picanha nenhuma também. Então esse cara acha que viver no Brasil é uma desgraça, e aí o que tá acontecendo? As pessoas estão indo embora do Brasil. O Brasil, que sempre foi um país de imigrantes, um país assim, especialmente se você é do centro-sul do Brasil, você provavelmente vai lembrar que seu avô ou sua avó veio de algum lugar diferente do mundo. Hoje não é mais assim, o brasileiro vai embora. O brasileiro tá procurando emprego em outros lugares. E isso tá acontecendo porque as pessoas perderam a esperança do Brasil. Aí são piadas, o Brasil é um bostil, o Brasil não vai dar nada, ou o Brasil é um cachorro caramelo. Aí o PT se aproveita disso. Não, é a soberania com o cachorro caramelo. Pô, cara, a gente não é isso. A gente perdeu essa energia vital que poderia fazer a gente ser uma das grandes potências do mundo. E aí o que eu tô tentando fazer? Eu acredito muito. Eu sou meio louco nesse sentido. Cara, o Brasil tem tudo pra ser um dos 5 maiores países do mundo. E por que tem tudo pra ser? Esse é o cálculo que eu jogo pra todo mundo que é negativo. O Brasil tem um monte de problema. A gente tá com uma janela de oportunidade incrível aí pela frente. Exatamente, Vilela. Exatamente. Terras raras. O Brasil, antes de eu chegar na Terra rara, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo? Sim. Assim como a Austrália, assim como a Rússia, assim como os Estados Unidos, assim como a Índia, assim como a China. Mas tem uma diferença. Calma, vou chegar aí. 2, o Brasil tem grande população? Sim, tem mais de 200 milhões de habitantes. 3, o Brasil tem uma economia grande? Deveria ser maior, mas é top 10. Então, das grandes nações do mundo que dão um checklist nisso aí, são poucas que vão chegar nesse enquadramento. Eu colocaria 5 e incluiria a União Europeia como 6º. Que China, Rússia, Índia, Estados Unidos, Brasil e União Europeia. Vamos botar assim. Então, o Brasil deveria jogar nessa liga. Essa é a liga do Brasil jogar. Além de tudo, o Brasil tem energia disponível abundante, de todas as matrizes, especialmente as mais limpas. Isso inclui urânio, isso inclui energia nuclear, que não tem que ter tabu de falar em usar. O Brasil tem terras agricultáveis. Não é igual, tem um grande pedaço aí da Groenlândia. Você não vai plantar na Groenlândia. A gente tem recursos hídricos abundantes. A gente tem petróleo. A gente tem um clima quente que permite que você tenha, por exemplo, 2 safras no ano. Ou seja, o Brasil é um país abençoado nesses termos. Água, cara, demais. Descobriram debaixo da Amazônia água por não sei quantas décadas aí para a humanidade. Então, onde eu vou chegar? Em condições normais de temperatura e pressão, se a gente não se sabotar, a gente é top 5 no mundo. Agora, se você perguntar para qualquer brasileiro se o Brasil é hoje uma nação que tem condição de sentar na mesa com os grandes, as pessoas vão dar risada. A gente acha que a gente é ridículo, que a gente é um país eco. Pois bem, a gente precisa de um plano. O problema do Brasil é um problema de liderança. É como se a gente fosse um time de futebol que tem bons jogadores, mas o técnico é um imbecil. E este é o grande problema do Brasil. Nós escolhemos a pior comissão técnica assim, possível. E em todos os termos, não estou falando só do Lula, do presidente da República. Eu estou falando, por exemplo, que o Tribunal de Contas da União, ou nomeações para órgãos que as pessoas nem sabem o nome, vão ser feitas por figuras que vêm dos piores estados em termos de administração do Brasil. O que eu quero dizer? O Maranhão, o Amapá,
o Acre, que são lugares mal administrados. Os lugares onde tem muita corrupção, onde uma parte dos municípios não se sustentam, eles mandam mais do que São Paulo. E aí os lugares mais mal administrados colocam os políticos que mandam em tudo. Então, tem algum sentido em eu pegar, por exemplo, montar a comissão técnica da seleção brasileira com jogadores que estão na Série C, que foram rebaixados? Com um técnico, com massagista, com fisioterapeuta? Não, não faz sentido. Mas é o que a gente faz na política. Então, um estado... Eu visitei o Maranhão. Beijo pra todo mundo do Maranhão, vocês sabem que eu tô falando verdade. A galera do Maranhão sabe que eles são administrados pela pior classe política do Brasil. Dito isso, eles mandam muito mais do que administradores públicos e políticos e lideranças de estados mais bem administrados. Santa Catarina, por exemplo. Então, o que faz com que o Brasil ele seja tão desequilibrado? Nós temos um sistema político antigo que ele valoriza a ocupação de espaço e não a entrega de resultado. E a população, e aqui eu vou perder voto, mas vamos lá, aqui nós temos que... Tô no Vilela, cara, tô em casa, aqui eu vou falar o que eu penso mesmo. A população não sabe avaliar. E onde eu rodo no Brasil, a população não sabe avaliar. Culpa do que isso? Diversas razões. A população não sabe avaliar que é importante para ela ter saneamento básico. Essa é a primeira coisa, porque é uma obra que fica debaixo da terra. Ela sabe que tem esse problema. Não sabe. Por que isso não reverte no voto? Porque ela não sabe. Não, ela sabe Não que tá uma merda aqui. Não sabe. Vilela, ela não sabe. Ela sabe que não tem segurança. Vilela, ela não... Segurança sim. Mas saneamento básico não. Você acha que não? Não. Vou dar um exemplo, coisas que o cidadão não dá valor na hora de votar. Você perguntou pra galera qual é o problema daqui. Quando você está num lugar que não tem saneamento básico, as pessoas nem sabem que elas precisam ter saneamento básico. Não tá na imaginação delas. O valão de esgoto tá do lado da casa delas e ela tá tão acostumada com aquilo que aquilo é a vida dela. A vida dela tem um valão de esgoto, faz parte. Que o lixo largado na rua, pô, toda a rua vai ter um lixo largado. Então quando essa pessoa sai do estado dela, ou da casa dela, da rua dela, humilde, ela vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara saiu do interior do Maranhão, e aí ele foi pra uma cidade de Santa Catarina que é mais bem cuidada. Ele nem compreende o que tá acontecendo ali. Porque aquilo tá fora do escopo de imaginação dele. Que é mais ou menos parecido quando a gente, que é de capital, vai pra outro país. Oh, exato. Fui pra China agora e você vê as ruas tão limpas, com tanta gente na rua, você fala, cara, como podia ser assim no Brasil? Exato. Então, as pessoas não imaginam. É um problema de imaginação. Outra coisa, eu falei, saneamento básico, ninguém dá valor. Só que eu sei esse problema. Eu rodei o Maranhão, e aí eu já tinha falado, Renan, aqui tem muito problema de saneamento, cuidado pra tomar um suco, que eles vão bater com a água da torneira, ela vai no fundo vindo do poço, que vai pegar um lençol freático, num lugar que não tem saneamento. Doença. Toda minha equipe pegou diarreia. Todo mundo. Tomando, às vezes, um suco, ou você pediu uma Coca-Cola, pediu um gelo. O gelo foi feito ali no... Aí você pegava. E a população, infelizmente, acaba se acostumando, porque a população foi tratada como bicho a vida inteira. A população não foi respeitada a vida inteira. Aí essa população migra para outros lugares. Aí você tem esses conflitos regionais. A galera vai de Goiás, tá me ouvindo, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná. Começa a receber migrantes de outros lugares. Os migrantes não estão adaptados ao modelo de vida deles. E dá briga. Dá briga. Porque eles vêm com um sistema cultural em que eles não foram tratados como cidadão. Então a gente tem que entender assim. O eleitor não dá bola para saneamento básico. O eleitor não dá bola para educação. Nenhuma. O eleitor não dá valor para educação. A educação não faz parte nem de longe da decisão de voto do eleitor. A educação não é considerada um valor intrínseco pelo eleitor. E deveria ser o principal. É lógico. Mas as pessoas não entendem, porque a maior parte das pessoas, lugares mais humildes, quando ela vive, ela entende assim, a escola já era ruim. A vida dela, ela passa pela escola, a vida dela não melhorou naquilo. Ela não entende que aquilo é uma mola propulsora. Quando vieram pessoas de outros países, imigrantes pra cá, que vieram de culturas em que a educação já era dada em alguma medida como valor, eles deram mais valor e levaram vantagens nisso. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Quando eu era criancinha, eu me alfabetizei muito rápido. Minha mãe me ajudava, ela sentava. Minha mãe era uma mulher de classe média, jovem, meu pai trabalhava, ele era um cara de classe média, ambos tinham se formado, tinham estudado, e minha mãe eu tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando quando era criança. E outras crianças não tiveram esse privilégio, porque a mãe, às vezes, é uma mãe solteira, não tinha grana pra bancar isso, precisa trabalhar, precisava ralar, e ao mesmo tempo aquela mãe não entendia como eu cobro a escola pro meu filho ter uma educação melhor. Muitas mães, quando falam em escola, ela fala merenda. Por quê? Porque ela quer saber se o filho dela tá comendo. Então, o ato dela de não dar valor não é que ela é uma pessoa ruim, é porque ela não tem o critério de avaliação na cabeça dela. Uma coisa que as pessoas sentem: saúde, a fila do SUS. Aí sim a pessoa sente, preciso fazer um exame e demora muito tempo pra sair meu exame.
Precisa ser, às vezes, em outra cidade. Às vezes eu tô numa cidade pequena, preciso ir pra outra cidade, não tem transporte para ir pra outra cidade. Demora para fazer o exame, demora para conseguir uma cirurgia. Que é o famoso problema de acesso que tem no SUS. Então, na saúde, o pessoal olha. Transporte, o pessoal também olha, porque é uma coisa que afeta ela. Vou pro trabalho, ou o transporte tá caro, ou o transporte tá demorado, ou o transporte tá ruim. Mas, no geral, nos lugares mais humildes, boa parte dos problemas não são avaliados como importantes. E aí o político entende. E o que o político faz? E essa é a lição que eu tive de Brasil. A maior lição que eu tive. O político, ele entende que ele pode cooptar aquela pessoa. Então, você tem uma família com 5 pessoas. Ele dá um emprego pra uma pessoa na tua família. Aí a tua família inteira é obrigada a votar nele e apoiar ele o tempo todo. Ele distribui uma telha, um saco de cimento, ele fica mantendo você num sistema de favor, e nada disso envolve atividade econômica gerada no município, porque ele vive de repasse do famoso FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse que vem lá do governo federal. Esse repasse vem de dinheiro tirado de outros lugares. E esse político não tem nenhuma responsabilidade em aumentar a arrecadação, tampouco em melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu comecei a jogar luz sobre esse problema ao redor do Brasil, que eu falei, cara, todos os políticos do Centrão, os políticos mais corruptos, eles vêm desse modelo de engambelar o eleitor, de comprar o eleitor, de manter o eleitor ali como um servo, enquanto ele tira dinheiro de outros lugares do Brasil que estão ralando e pagando imposto altíssimo, e aí ele se mantém, fica rico no meio, e aí ele tem o ciclo eleitoral. Se esse cara tá no Nordeste, não no Norte, no Nordeste tem, por exemplo, vai acontecer agora o São João. Todo político do interior tem que fazer o maior São João possível, e o eleitor avalia ele se o São João for grande. No resto dos lugares são os grandes shows, por exemplo, festa da prefeitura. A prefeitura fez aniversário, aí você traz o Natanzinho, traz o Wesley Safadão, e traz vários desses cantores, e aí o público avalia, pô, meu prefeito é bom. Aí o Safadão chama o prefeito lá, o prefeito dança. Cara, isso não dá. Aí você tem, sei lá, mais de 2.000 cidades no Brasil que vivem disso. Pão e circo. É um pão e circo com muita pobreza, IDH baixíssimo e baixa atividade econômica. Em última instância, não só por conta disso, por conta de outras coisas, mas isso faz também com que outros lugares no Brasil acabem pagando uma alíquota de impostos muito alta para sustentar essas transferências para outros estados e municípios, e também para sustentar a máquina do governo, a grande máquina com seus milhares de juízes, com seus milhares de promotores, com seus funsas que ganham salários acima da média, com super aposentadorias. E você tem que sustentar toda essa máquina que redistribui dinheiro que não funciona. E aí fica a pergunta, desde a Constituição de 88 tem todos esses instrumentos de distribuição de recursos. Se for puxar ainda, vamos dizer, o Pacto Federativo, os investimentos para diminuir a pobreza no Nordeste, Sudene e tal, a gente está lá desde os anos 50 falando em fazer isso. E a desigualdade regional não diminuiu. Então a gente tem que mudar a lógica. E quando eu olho e eu estudo a lógica, ou seja, quando a gente estuda história, o que a gente percebe? Que você tem uma classe política que é horrenda, que é a pior classe política possível, administrando os lugares mais humildes e que não larga o osso. E eles se aliam com a esquerda, com a direita, com quem for, que é o famoso Centrão. E se a gente quiser resolver Centrão, se a gente quiser resolver STF, se a gente quiser tornar, aí sim, o Brasil que eu falei que tem que ser uma das 5 maiores nações do mundo, a gente vai ter que resolver esse problema. Porque rodando o Brasil, tomando uma surra de Brasil, vamos botar assim, você percebe que boa parte das nossas discussões são sobre outras coisas. E não sobre isso. E isso é o essencial. Isso é o verdadeiro tema de Brasil. Eu mesmo, cara, eu como liderança de movimento, eu achava que, tem outro tema aqui. Cara, tem temas bem mais importantes. E esse é mais importante. Esse eu percebi. Este é o maior problema do Brasil. E se a gente resolve esse problema, por extensão, a gente começa a resolver o grande problema brasileiro. Porque do jeito que tá, o mundo não vai ter clemência com o Brasil. O Brasil, como você disse, tem terras raras, tem recursos hídricos, tá posicionado estrategicamente. O continente, o Sul, a América do Sul, assim como o tal do Sul global, vai ser cada vez mais importante nas próximas décadas. A China, por exemplo, quer fazer uma ferrovia ligando Ilhéus até Xangai, no Peru, que é a ferrovia bioceânica. Porque aí eles dão um bypass ali no canal do Panamá. Você cruza o oceano. E os Estados Unidos não quer. A gente quer. Pra gente é bom. Mas é bom se com a China fazendo a ferrovia? Não sei, eu quero a gente fazer a ferrovia. Então, o mundo tá olhando pra gente e a gente tá fraquinho aqui. Metade do Brasil discutindo se quer uma picanha do Lula, se quer um Vale Gás, o outro se quer soltar o Bolsonaro. É essa a discussão? É essa a discussão de Brasil? Não é. Se a gente quiser ser um país de primeiro mundo, não é. E o lance que a gente tem que desafiar e acordar as pessoas é o que a gente precisa fazer para nos próximos 30 anos a gente se tornar uma dessas 5 nações. Todas essas outras discussões são discussões contingentes, que elas afetam essa, mas elas são menores. Todas, incluindo a STF. Essa é a grande discussão. Como quebrar essa barreira para tornar o Brasil um dos 5 maiores países do mundo. Só deve ser essa a nossa discussão. Todo o resto é besteira.
Mas a discussão sobre segurança pública não, né? Não, ela é importante demais. Como eu disse, STF é importante, segurança pública é importante. Só que o exemplo que eu quero te dar disso é: o Brasil é como se fosse uma pessoa que está na UTI porque pegou uma gripe. Tem cura a gripe. Mas se você não cuida, uma hora você vai parar no TI, dependendo do caso. E nós estamos nessa. A gente está com uma doença. Resolver a questão de segurança pública no Brasil não é tão difícil. É que a gente se esforça em deixar o crime organizado trabalhar. A gente se esforça em ter uma das piores leis em termos de combate a facções, leis de execução penal, progressão, saidinha. A gente se esforça. Há um esforço, vamos dizer, civilizacional de anos em tornar o Brasil um país ruim no enfrentamento ao crime. Mas é porque eles estão já dentro do sistema? Ou é uma visão que foi colocada na população? Não, é uma visão de Brasil. O Brasil ficou com muita culpa do período da ditadura militar, regime militar, chame o que quiser. O Brasil ficou com muita culpa. E essa culpa, por conta de violações de direitos humanos, fez com que a ideia de você avançar uma legislação penal dura para enfrentamento ao crime fosse sido colocado como uma coisa, estamos imaginando que estamos nos porões do DOPS. E aí o universo do direito no Brasil, as faculdades de direito e tal, começaram a produzir ideias que iam no sentido contrário, a ideia de abolicionismo penal. Aí ONGs ficaram hiperpoderosas, ONGs que recebem dinheiro da gringa, muita ONG recebe dinheiro americano, inclusive, para ser claro, então pegaram lá nos Estados Unidos, né, todo o dinheiro que saía preciso até lembrar que o departamento que eles tinham, que é o USAID, que ia para ONGs, fundações nos Estados Unidos, e esse dinheiro era direcionado para ONGs brasileiras. E não só para financiamento de guerra racial, conflitos raciais, ONGs de direitos humanos que defendem direito penal mínimo. Então, isso tudo aconteceu. Por que é interessante, você acha? São várias razões. Eu acho que você enfraquece. Quando você faz com que um país invista em não se proteger do próprio crime, você está enfraquecendo esse outro país. E você divulga ideias das mais diversas. Aqui foi laboratório de guerra racial, aqui foi laboratório de todo tipo de ideia ruim. A guerra cultural que acontece no Brasil, ela foi patrocinada por dinheiro essencialmente americano. E pelo amor de Deus, eu não sou anti-americano, eu não sou teórico de conspiração, eu só tô falando com números. Se você for pegar, tem um site que chama, acho que é Fundação Monte Castelo. Ele vai pegar ali o dinheiro do George Soros, que é um maior investidor nisso, fundação por fundação, dinheiro que vem pro Brasil. Isso é nítido. Essas ONGs defendem políticas de desencarceramento, dizem que se você tiver uma política mais dura para aumento de pena, você está sendo racista. E aí você formula todas as grandes políticas públicas de segurança no Brasil baseadas nisso. E aí, cara, acontece o que aconteceu. Você, até 10 anos atrás, se você falasse, eu vou aumentar a pena para fascista. Mas é engraçado porque tanto a China quanto os Estados Unidos são muito duros com crime. Pois é, mas... E o pessoal defende a China, e o pessoal defende os Estados Unidos, e os dois têm que falar que se não for duro com o crime, cara, a gente já tá numa situação muito complicada, né? Sim, mas, Vilela, você vai pegar nos Estados Unidos, as leis penais, na maior parte dos casos, são feitas pelos estados, tá? Então você tem estados que absorveram essa visão de mundo e tiveram resultados desastrosos. A Califórnia teve resultados desastrosos. Você tem vários lugares, em Chicago, você tem um crime... Não dá pra acontecer isso aqui, né? Nos Estados Unidos dá pra cada estado... Exato, e aconteceu isso lá também. Você teve leis penais mais brandas passando e aumento de crime acontecendo. Na China não, é um estado centralizado e essas ONGs nem... Se essa ONG botar o pé pra fazer por na China, vai todo mundo preso. A China tem lei e ordem. Agora não só a China, outros países na Ásia. Se eu for falar em Singapura, que é um exemplo que todo mundo tem que estudar. A gente tem que falar, porque o Lee Kuan-yew, que foi o grande líder ali de Singapura, viu o país ser humilhado por japoneses, viu o país ser devastado no final da Segunda Guerra Mundial. Ele lidera a criação da Singapura que a gente conhece, que era um país de pescadores, com multiétnico, com pessoas brigando, muito pobre, favelizado. E aí, em algumas décadas, ele transforma naquilo que é talvez uma das 5 nações mais impactantes do mundo, com assim, uma economia altamente pujante, população rica, trabalho abundante, pagando muito bem pra todo mundo, nenhuma sujeirinha na rua, habitação pra todo mundo. E ele tem uma agenda muito forte de lei e ordem, que acho que é uma coisa que a gente vai comentar muito aqui. Sim. Esse cara, eu tô terminando de ler a biografia dele. Esse cara é um exemplo, todo mundo tinha que ler a história do Lee Kuan-yew nas escolas de administração pública no Brasil. É um exemplo, esse cara conseguiu impor lei e ordem. Então, mesmo num país que não é comunista, pra dar um exemplo, eles estão no lado contrário, tem lei e ordem. O Japão tem lei e ordem, Coreia tem lei e ordem, Vietnã tem lei e ordem. A Ásia, inclusive, é muito forte nessa questão da lei e ordem. Isso passa desde países que são comunistas como a China até os que não são. A ideia de ordem, a ideia de respeito ao espaço público, ao respeito ao espaço privado, que é uma coisa que a gente precisa comentar,
Essa é uma ideia muito poderosa que a gente não leva a sério aqui. Então a gente tem que ter um choque de ordem. E esse choque de ordem tem que acontecer em absolutamente tudo. Então, amarrando essa questão da segurança, as nações que não ouviram essas ONGs, elas têm, vamos dizer, um impacto da lei e ordem muito maior. El Salvador é um exemplo. Eu ia falar Podem disso, falar o que quiser do Bukele. O Bukele está apresentando, vamos dizer, aprovação de 80% a 90%, mesmo depois de ter sido reeleito agora. E o que ele fez? Lei e ordem. E ele pegou essas ONGs e mandou pastar. O ONG de Direitos Humanos, vaza daqui. Porque ele está garantindo os direitos humanos. Eu vou ser presidente da República. A função primordial do Estado é garantir a segurança física, a integridade física dos habitantes daquele país. Essa é a função primordial. Se você não garantir isso, você não tem Estado. Ah, não, a função do Estado é garantir que as pessoas sejam felizes. Ah, é garantir que a Não, cara, a primeira função primordial do Estado é garantir a integridade do território, que ele não seja invadido pelos outros e que as pessoas não se matem. Que a pessoa delegue para o Estado, para um ente mais forte, maior, a capacidade dela de se defender, sabendo que o Estado vai punir alguém que ofenda no sentido físico, vamos colocar aí, que invada a propriedade dele. Então, a ideia de Estado passa pela ideia de proteção à integridade física das pessoas. Se ele não garante a segurança das pessoas, o Estado não existe. E aí entra a coisa, a gente tem um Estado no Brasil, a gente tem um meio Estado. Dizem aí 23% a 25% dos brasileiros vivem sob o comando do crime organizado. E aí não é um Estado, é um Estado relativo. E esse Estado relativo é um Estado que precisa ser alterado. Você precisa de um choque de lei e ordem. Por isso, quando eu falo de destruir o crime organizado, prender ou matou, direito penal do inimigo, eu estou falando na prática de restituir o Estado das suas funções originais. Fazer assim, ó, eu sou brasileiro, eu vivo num lugar que se você pegou uma arma e resolveu tomar um bairro pra você, tava em Paraisópolis, tá tomado pelo PCC igualzinho, e aqui perto, Vilela, acho que 2 km daqui, e é igualzinho Comando Vermelho, em São Paulo, 2 km daqui. Um cara que sinta vontade pra pegar uma arma e fazer isso, ele tá avisando o Estado não existe. Tanto que lá quem manda são eles. Se você tem um negócio, quem manda são eles. E eles precisam ser destruídos. Não existe muito diálogo. O que eu vou dialogar? Vou mandar um embaixador falar com o cara do PCC? Ou posso entrar aí com o serviço público? Não, cara, eu tenho que eliminar eles. Ou prender, de prisão perpétua para esses caras. Ou eles vão ser alvo de uma operação. Se eles resistirem, eles vão morrer. Não tem muito meio termo. Que é isso que qualquer país sério faria. Eu dou um exemplo. Alguém nos Estados Unidos imaginaria que, sei lá, Nova York foi tomada por uma facção criminosa? O Brooklyn, vamos dizer, do lado de Nova York, foi tomado. Isso é inimaginável. Inimaginável. Alguém imagina que, sei lá, Xangai foi tomada? Na China? Não, nenhuma nação séria. Agora a gente é obrigado a deixar, a gente tem que discutir se o cara da facção é um poeta, se há uma cultura oriunda do crime. Isso é papo de louco. Aí, cara, a Rede Globo tem culpa. A boa parte da cultura brasileira tem culpa. Ficou vendendo isso. Eu fui gravar hoje em Paraisópolis, aí me avisaram, sabia que teve uma novela em que a Bruna Marquezine namorava o dono da Boca? Ô, louco. E teve uma novela em que as pessoas naturalizavam que ela namorava, acho que era o Caio Castro, alguém até me corrige. O Caio Castro era o dono da Boca, era o dono da Boca bonitão. E ela namorava ele, humanizando um cara que, em última instância, acaba com a vida das pessoas ali. As pessoas vivem um regime de servidão. E a Globo naturalizou. Xuxa botando MC Malboro, e aí a cultura de MC na Globo quando eu era criança, 92, 93. Foi naturalizando aos poucos. Naturalizando, não, a gente é normal, não, isso aqui é... Não, cara, a gente não pode aceitar isso. Se a gente quiser ser sério, vamos voltar para a questão das 5 maiores nações do mundo. Uma das 5 maiores nações do mundo não é favelizada nem é tomada pelo crime. Então a gente tem que ter as propostas para fazer isso acontecer. Falei demais, Vilela, não sei. Não, se não falar, não tem programa. Em relação à segurança ainda, esse prendeu, matou, me explica isso. Prendeu, matou foi vamos dizer, quase um grito. Porque eu tenho medo disso. O cara foi preso e morre? Não. Ah, tá. Não. Então explica nada disso. Porque foi o seguinte, eu tava numa... Não que alguns não mereçam, né? Foi pego agora um... eu sei, mas vou te dar um exemplo aqui. Eu tava numa live, lembra que morreu ali no Parque do Povo, aqui em São Paulo, um ciclista? Sim. Ele entregou o celular pra um bandido. Depois ele entregar... o cara, sangue frio, acho que eu vou matar aquele cara. Pum, pum, pum. E aí eu não tava a par do caso, me mostraram isso ao vivo na live. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Prender um ator. E aí surgiu que o pessoal começou a criar, aquilo virou um meme, que no fundo significa o quê? Você só tem 2 caminhos. Se você é um bandido, ou você vai preso ou você morre. Ou você vai preso, ou você morre. Resistiu, você morreu. Se entregou, você tá preso. E por muito tempo. E
o que é tão absurdo a gente falar isso como se fosse uma novidade, porque a gente naturalizou que o normal é nem ser preso, nem ser morto. Que o normal é o bandido vai cometer o crime e nada vai acontecer. Até porque no Brasil a maior parte dos homicídios não são resolvidos. A gente vive num país, e isso vai explicar pra, sei lá, inspetor de polícia na gringa. Não, no Brasil a maior parte dos homicídios não se resolvem. Cara. Não resolve. Isso é um absurdo. Não resolve. Então, assim, a gente acha que a vida humana aqui no Brasil não vale nada. Que, morreu. O cara lá matou, lá da facção. É mais um caso aí. E aí o aparato de investigação é lento. O inquérito policial no Brasil tem vários problemas. Você tem um problema entre a polícia civil e a polícia militar. Muito policial militar reclama pra mim. Pô, eu levo lá pra delegacia de polícia o vagabundo e eu tomo chá de cadeira. Aí o policial militar fica tomando chá de cadeira, às vezes o vagabundo vai embora. Enquanto ele tem que fazer ocorrência lá com a polícia civil. Tem muita coisa muito mal feita na forma como o Estado brasileiro conduz o sistema. O nosso Código Penal é dos anos 40. Não existia a ideia de facção criminosa nos anos 40. Não existia. Então o nosso Código Penal é feito para outro mundo. É um outro mundo. A ideia de uma facção criminosa que vai fazer ocupação territorial para distribuir serviços que o Estado ou empresas que são concessões provém, tipo Gatunete, como gás, não existia nos anos 40. Então, a nossa legislação é velha. E ela também não responde a hoje, vamos dizer, facções criminosas fortemente armadas, que fazem, por exemplo, exportação de droga. Boa parte do faturamento do PCC, ele não é sobre, vamos dizer, você vender a droga aqui. É sobre você pegar uma droga que vem da Bolívia, ela passa pelo Mato Grosso do Sul, ela passa por São Paulo, e ela é enviada para a Europa pelo Porto de Santos. Ninguém nem precisou consumir aquela cocaína aqui. Mas o PCC ganhou por conseguir colocar em território europeu, ou na África, ou nos Estados Unidos, droga. E aí ele ganha muito. E aí esse dinheiro é reinvestido aqui. Por isso que o PCC tem toda uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Posto de gasolina, contrabando. Posto de gasolina, contrabando. Cara, empresas de hedge fund, né? Putz. Eles estão no mercado financeiro. Bet. Eles montaram funk. MC Rian foi preso, lavagem de dinheiro usando show, ou seja, todo um aparato multibilionário de lavagem de um dinheiro que, dentre outras coisas, vem da exportação da droga. Por que isso não para o Brasil, cara? Por que a gente não faz alguma coisa para não virar um narco-estado? Por que tipo, não vai dar em nada isso, daqui a pouco o pessoal esquece? Pelo mesmo motivo que as pessoas não ligam para não ter saneamento básico no Maranhão. Todo mundo naturalizou. Nós naturalizamos o absurdo. E a gente só percebe que é absurdo quando a gente pega um avião e vai para outro país e fala, nossa, a vida não precisa ser assim. Só que quantos brasileiros têm dinheiro para ir para outro país ter esse choque? Andar de madrugada sem nenhuma preocupação de ser nenhuma. assaltado. E assim, uma dica pra galera que é brasileira. Se for para Buenos Aires, se for para outros países do terceiro mundo, se for para Lima, no Peru, é melhor. Já sente diferença. Entendeu? Então assim, a vida não precisa ser assim. Só que as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, naturalizam. E mais, você vai naturalizar quando até a mídia, quando até seus professores na faculdade, quando todo mundo fala pra você que é pra você naturalizar. Que é pra aceitar que a favela é parte de você, que você é um favelado também. Que a tua cultura tem que ter o funk, que tem que ter lá a Bruna Marquezine rebolando com o cara. Que aquele bando de gringo, filha da mãe, canalha, vagabundo que vai lá na favela, não sei se é uma Rocinha no Rio de Janeiro, aí entra aquela música, boa noite, povo, aí vem um drone, aí mostra o drone indo embora, nossa, estou numa favela. Eles vêm fazer esse turismo da pobreza com a gente, e a gente aceita porque a gente acha que isso é ser Brasil. Aqui é Brasil! Não, cara, nenhum lugar sério permite isso. Nenhum lugar sério aceita isso na própria identidade, só que a gente é forçado a acreditar. A favela venceu. A favela venceu, a favela nunca venceu. A favela nunca venceu. Aquelas pessoas precisam se tornar cidadãos, elas precisam ser donos do título de propriedade, elas precisam ter rua arborizada, a criancinha tem que ir na escola tranquila que não vai ser assaltada, que não vai vir um canalha de uma gangue, como pegaram agora, que estuprou meninos de 7 e 10 anos, que quando chegar na escola não vai ter um cara vendendo droga na porta da escola, que quando ele vai ter aula, o professor vai ter autoridade para mandar calar a boca o aluno que não está se comportando direito, porque os professores não estão aguentando mais, que a escola vai premiar os alunos que tiverem o melhor desempenho, as famílias vão ser premiadas, que esse aluno depois vai poder voltar para casa dele, numa boa, tranquilo, e encontrar a mãe dele que vai ter um emprego, o pai dele, e que essas pessoas vão ter pego um bom transporte para ir e voltar. Essa é a imaginação de um Brasil decente na favela. Isso é fazer a favela vencer. A favela vencer, a favela deixar de ser favela. A partir do momento que a favela deixou de ser favela, a favela venceu. Ela virou outra coisa, uma lagarta que virou uma borboleta.
Ela virou outra coisa. A favela só vence se ela não for favela. Não existe vitória num lugar em que as pessoas, em 2026, pegam tuberculose, porque elas vivem em becos, e aí a umidade é muito alta, e aí elas desenvolvem, e aí tem mofo e tal, e elas ficam com tuberculose, cara. 2026. Isso não é vitória. Pois é. Então não dá pra acreditar em nada disso. Assim, só que nós precisamos, assim, de um presidente, aí eu falo por quê da minha pré-candidatura, de um presidente que aponte, assim, isso tá tudo errado, e não aponte como meme. Eu entendo que as pessoas talvez imaginavam que o Bolsonaro fosse fazer isso. Outras pessoas no passado, quando era criança, imaginavam, o Enéas era isso. Eu lembro que eu fiz meu pai votar no Enéas. Porque você imaginava que alguém vai botar ordem na coisa. Só que não adiantou. As pessoas na época não acreditaram no Enéas. E o Bolsonaro, as pessoas acreditaram demais. E ele dava todos os sinais que ele próprio tinha essa mentalidade da favela que eu tô falando aqui. A mentalidade da leniência com o errado. Porque ele próprio errava muito na vida pessoal dele, na vida profissional, na vida política dele, os filhos dele também. E as pessoas foram aceitando. Pois bem, tem que chegar alguém que vai ser presidente da República e vai explicar, esta cultura tem que deixar de existir. Se a gente quiser ser um país sério. Se você quiser, você mora num lugar muito humilde no interior do Maranhão, no interior do Piauí, entenda, não existe essa lógica que você vai receber um emprego da prefeitura só para receber, para trabalhar e apoiar o prefeito, entendeu? Você que é uma pessoa de 25 a 30 anos, não existe essa ideia de que você vai receber Bolsa Família sempre, porque uma hora vai acabar o dinheiro do cara, sei lá, do Paraná, que é motoboy e que tá trabalhando, não dá. Alguém vai ter que falar que este tipo de Brasil não dá para existir, a gente vai ter que mudar. Isso se o Brasil quiser existir, porque não vai dar para ficar por muito tempo tendo um país em que o motoboy aqui em São Paulo, que tá assistindo a gente, que tá ralando, ele vai ter que pagar um valor absurdo para comprar um celular, que pode ser roubado no outro dia no meio da rua, e boa parte dos impostos estão sendo para pagar, estão indo para pagar um show do Wesley Safadão numa cidade como Cochichola, de 1.800 habitantes, 1.800 habitantes no interior da Paraíba, que pagou 1,3 milhões pro Safadão fazer um show. Isso é um pacto que não tá fazendo sentido. Faz sentido pro Safadão, que disse que não tem problema nenhum. Se alguém chamar ele pra fazer um show, ele faz um show numa cidade que não tem nenhuma capacidade de se autossustentar. Agora não faz sentido, sei lá, pro Wesley, que é motoqueiro, que tá ralando, e pra ele não existe 6 por 1, pra ele é 7 por 0, fazendo a grana dele, pagando imposto absurdo pra comer. Não tá dando, eu tô do lado do Wesley, não Safadão, eu tô do lado do Wesley motoqueiro. Entendeu? Então tem que escolher um time. Wesley motoqueiro e não Wesley Safadão. Wesley motoqueiro paga o imposto que sustenta o Wesley Safadão, que sustenta o ministro do STF, que sustenta os juízes com super salário, que sustenta a ONG de direitos humanos. Eu tenho que escolher um time. E o Wesley também. E aí tem que chegar alguém na presidência e falar, vou fazer isso. Vai doer, mas a gente muda o Brasil se fizer. E o exemplo do Bukele? O que dá para aprender com o cara? E o que é perigoso para o Brasil? O Bukele, ele teve a coragem de mostrar que se você coloca lei e ordem, as pessoas percebem e você muda toda a dinâmica do país e o seu país passa a ser, vamos dizer, passível de ser alterado em outros temas. O Bukele é muito conhecido por segurança, naturalmente. Mas se você não tem segurança, você não consegue fazer outras coisas. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Eu não consigo fazer um bom programa de segurança pública na Rocinha, porque eu não consigo levar os funcionários públicos pra Rocinha. Eles vão lá com medo, tem que pedir a autorização do dono da boca. Então não dá pra fazer isso. Mesma coisa em Santa Quitéria, no Ceará. Todos os serviços públicos são mitigados. Então eu não consigo fazer as outras coisas que o Estado precisa fazer, ou que a iniciativa privada precisa fazer, porque você não resolve o básico. É a mesma coisa assim. Eu não consigo pedir pra você escrever um artigo ou fazer seu programa enquanto eu estiver te dando porrada física. Você vai ter que me quebrar de porrada pra você ficar calmo, tomar um banho e falar, agora eu vou trabalhar. Ou seja, lei e ordem, assim como comida, vem antes de tudo. Então o Bukele falou, primeiro lei e ordem. Vamos resolver lei e ordem? Vamos. Agora vamos resolver todo o resto. Com lei e ordem você resolve a economia. Com lei e ordem você resolve a educação. Mas aqui você faria a mesma coisa? Precisa. Logo no começo. O presidente da República ele tem que fazer um marco. Eu vou colocar lei e ordem no meu país. Meu país vai ter lei e ordem, muita. E por que ninguém fez até isso? Porque não davam valor e porque não tinha um projeto de Brasil. Esse é um grande problema. O Bukele tinha um projeto para El Salvador. Ele vislumbrava, se eu arrumar a lei, se eu destruir as gangues aqui, aí eu vou poder tentar transformar El Salvador num hub para eu trazer grandes empresas. Aí a Google foi para lá, a China investiu em biblioteca.
Ele tá trazer empresas de cripto pra lá e tá tendo sucesso nisso. Agora, o que ninguém fala do Bukele, o sistema de saúde, um modelo envolvendo inteligência artificial, um aplicativo que ele criou, se eu não me engano, junto com a Google, pra integrar o atendimento para as pessoas, é genial. É mais genial do que o modelo de segurança dele. Ninguém fala. Vai ficar os jornalistas, por exemplo, o Bukele é autoritário. Você conhece o sistema de saúde de El Salvador? Cara, se vê o sistema de saúde que ele está implementando lá, é genial. Por que ele fez isso? Porque ele conseguiu impor lei e ordem, e aí ele teve com isso espaço, não só de popularidade, mas, vamos dizer, espaço político num país que não tem mais gangues, para investir em saúde. Ele estava com uma política de fazer novas escolas, de impor lei e ordem e disciplina nas escolas, porque o Bukele, ele está estudando o caso de Singapura. O ídolo do Bukele, no fundo, é o Lee Kuan Yew, lá de Singapura. E agora que eu citei o Lee Kuan Yew, pode anotar que os outros presidentes chaves vão tudo me copiar, né? Que eles adoram copiar. Não, agora é pra falar de Singapura, eu vou falar do Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, o modelo do... Você tá mandando indireta pra alguém? Pô, nem é pra alguém, porque o Zema gosta de falar até nos termos. O Flávio copiou um slogan meu. Eu falava, Nordeste é solução. Porque eu falo, se a gente resolve... Você viu o que eu expliquei das prefeituras, toda a construção que eu fiz? O que eu explico é, se você muda o modelo de governança nos municípios e nos estados do Nordeste e gera atividade econômica, o Nordeste para de exportar pessoas humildes para viver de maneira indigna em outros estados, você melhora a qualidade da representação política, todos os estados começam a contribuir com a federação de maneira equilibrada. E aí fica dinheiro de São Paulo em São Paulo, para São Paulo investir em estrada, para Santa Catarina investir em estrada, entendeu? Você resolve a federação. Portanto, o Nordeste não é o problema. O Nordeste é a solução. Essa é a minha tese. Pô, tem artigos, tem tudo. A gente construiu livros sobre isso. O Flávio vai lá e como ele acha que, eu vou pegar votos no Nordeste, então o Nordeste é a solução. Vai pastar. E o Zema... Até minhas declarações, desde a ideia do direito penal do inimigo, quando falam de transformar o crime organizado em equilibrar, qualificar ele como grupo terrorista, que é a implementação do direito penal do inimigo. Até as minhas falas diretas, quando eu falo assim, marmanjo de 25 anos que tá recebendo Bolsa Família vai ter que trabalhar. O cara copia ipsis literis. Tem problema? Eu não acho problema. Eu acho que nem acho que é o Zema que copia, acho que ele tem uma equipe lá. O Zema é um cara bonzinho, não tem nada pessoal contra ele. Só que eu acho assim, entreguem mais, vocês podem mais. Vocês têm partidos políticos, Zema, Caiado, Flávio, com fundações multimilionárias. Bota a bosta da sua fundação, do partido pra trabalhar, contrate intelectuais e pague bem pessoas que pensam pra construir uma visão de mundo original. Vocês têm partido político pra quê? Então, o meu partido, que assim, é pobrinho, a gente constrói a própria visão de mundo. Então, pega a galera, o PL, que é o partido lá do Flávio, tem uma fundação, acho que é a Fundação Álvaro Vale. Em 4 anos, assim, se der, bobear deve dar centenas de milhões de dinheiro que esses caras têm à disposição. Aí ficam lá fazendo uns eventos nada a ver. Use a fundação pro que a lei manda, que é crie políticas públicas, crie um horizonte Brasil. Ninguém cria. Então isso que me irrita. Porque eles têm oportunidade. Se quer copiar, se quer acha que o discurso funciona, copia, a gente já tá pautando, fico feliz. Só que, e o teu partido, não tem ninguém? Construa um horizonte Brasil. E isso me irrita. Porque, assim, a gente tem que aqui assoviar e chupar cana. A gente não tem dinheiro, a gente tem que rodar o Brasil de carro. A gente não roda o Brasil de jatinho. A gente roda o Brasil de carro. A gente tem que trabalhar com militância. Tem que construir as pré-candidaturas sem grana. Os caras já têm uma estrutura. Então, use a estrutura para fazer algo inspirador. Porque se for bom, vamos supor, se o Flávio Bolsonaro, que não vai vir nada de lá, mas se o Flávio Bolsonaro vier com algo inspirador, algo que é uma boa proposta, tá aqui. Eu defendo também. Não tem problema nenhum. Ideia boa tem que ser copiada. O ruim é copiar a ideia ruim. Agora, venham com as ideias, venham com os conceitos. O que aconteceu? O que o Kim passou hoje ou ontem? E sobre audiência de custódia, o que você tem que falar? Cara, o Kim Kataguiri, ele... Como é que eu falo do cara? Eu tava ontem falando com ele por telefone. Porque eu conheço o Kim, como eu falei, com o nosso japonês, molequinho. Fedido lá, jogando videogame no escritório. E ele se tornou um cara... é o deputado que é mais resolutivo. O que eu chamo de resolutivo? Não apenas ele tem produtividade com relatórios, mas ele passa relatórios importantes, ele passa projetos importantes. Ou seja, o impacto do Kim na vida das pessoas é muito bom, é muito positivo. E ele... ter conseguido... Você tem essas bancadas de deputado, que são os deputados policiais, que dá muita audiência, sabe? Sim. Dão muita audiência. A gente sempre elege o capitão não sei o quê, o coronel não sei das quantas, o tenente não sei o quê, o cabo blá blá blá.
E aí é o japonês que joga videogame que passa o projeto que endurece as penas? É o cara do videogame. E é o ele cara. conseguiu agora? Porque ele é imagino bom que ia ter demais. muita resistência, né? No governo Lula. Imagina você passar um projeto Então- de segurança pública aumentando pena no governo Lula. É de olho na eleição, você acha? O governo Lula, obviamente, não gostaria de passar um projeto desses. Só que de olho na eleição, ele é obrigado a sancionar o projeto. Porque senão ia colar nele. Senão ia dar ruim. Ia falar, pô, você tá até no ano eleitoral defendendo o bandido? Mas o Lula vetou, inclusive, um trecho do projeto do Kim. Agora, Qual? todos os projetos que envolvem segurança, o governo do PT, ele tenta mitigar. Então, o Kim passou um projeto que ele é muito bom. Ele aumenta todas as penas para furto, roubo e receptação e também para crimes online. Até porque boa parte dos crimes do Brasil são cometidos na internet. Golpe contra idoso, o escândalo do INSS, em Sim. grande medida, é um grande esquema de golpe contra idoso. E você não tinha tipos penais que pegassem isso. Então, o que o Kim fez? Sabendo que ia haver uma sabotagem do Centrão, sabendo que haveria, vamos dizer, sabotagem de políticos à esquerda, ele conseguiu um projeto que aumentasse as penas por furto e roubo. Então, você aumenta a pena por furto e roubo, se for celular é agravante, se for a mão armada é agravante. Por quê? E aí entra a inteligência. Porque a maior parte dos assaltos são assaltos de celular no Brasil. As pessoas roubam carro, roubam casa, roubam carteira, mas o principal é o celular. Foi criada toda uma indústria para roubar celular aqui. Aqui você tem uma indústria. No centro de São Paulo, você tem, por exemplo, a máfia dos nigerianos que recebem esses celulares e aí vão mandar. Tem muita gente que vai falar, pô, hoje é verdade, eu já vi meu celular, depois o cara tem um iPhone, eu vi que ele tava lá, sei lá, na Nigéria, sabe? Por quê? Porque isso acontece. Outros vão pro Paraguai, então você construiu uma indústria. O menino que rouba o celular, ele já tá com aquele celular vendido. Ele já sabe para onde o celular vai. Então, esta lógica, que é por isso que o que inclui a receptação, essa lógica envolve um mercado sobre celulares. E isso ele ajudou a quebrar, porque agora que a pessoa é pega, o cara roubou um celular na mão armada, que é a maior parte dos casos de assalto no Brasil, que é o que mais aflige os brasileiros com segurança, esse cara vai preso. O policial não vai se sentir um inútil pegando o cara, levando pra delegacia e o delegado soltando. Porque, roubo a mão armada com algum grau de violência de um celular. O cara vai preso. Então, teve muita inteligência, teve um trabalho, teve perseverança, teve encheção de saco. Ele ficou enchendo o saco do Alcolumbre, ele ficou ligando pra senadores, ficou pressionando, e aí até que o Alcolumbre botou pra pautar no Senado e passou. Tinha passado já na Câmara, aí pautou, e aí foi pra sanção do Lula. Aí o que o Lula fez? Ele tirou um dos elementos, que aumentava também pena, mas ele sancionou. Aí ele sancionou e correu. Lula agora aumenta penas. Ele não aumentou, o PT não contribuiu em absolutamente nada pro projeto. E a Globo, inclusive, tirou o Kim. Ela falou, não, o governo aprova a lei. O governo não aprovou nada. O PT ficou tentando mitigar o projeto na Câmara e no Senado. O Lula que agora quer tentar tirar uma lasquinha desse assunto. Então, pouco importa. Assim, as pessoas que importam, elas sabem que é o projeto do Kim, a autoria do projeto do Kim. E esse cara é sensacional, cara. Esse cara tinha que ser multiplicado. Por que todo policial, todo especialista em segurança pública vem aqui e reclama da audiência de custódia? Porque é um desses elementos, vamos dizer, mitigadores da aplicação da pena. Aí o cara leva, você tem audiência de custódia, você vai pegar um juiz que vai ser leniente, que não vai fazer a aplicação imediata da pena de prisão. Muitos falam, não, solta por esse motivo ou outro. E aí isso faz com que muitas pessoas que são reincidentes retornem pra rua e continuem cometendo crime. E aí você vai perpetuando um ciclo de impunidade. A gente precisa entender, assim, as pessoas que estão assistindo, a maior parte das pessoas que cometem crimes cometem de maneira reincidente. Não é que é aleatório. O Renan saiu, hoje eu vou roubar um celular. Não, são as mesmas pessoas. Você tem que entender, são as mesmas pessoas. E é isso, assim, Vilela, eu te falo. O cara é reincidente, porque pra você ser bom em tudo na vida, você faz de repetição. Você tá, acho que você tá no seu podcast mais de 2.000, 1835, fora os especiais, dá mais de 2.000 episódios. Então você tem mais de 2.000 episódios. Então você ficou bom. É repetição. É repetição. Um ladrão também é repetição. Tá me comparando a um criminoso que rouba celular. Você entendeu, né, Aline? Aos pouquinhos foi chegando, O cara que rouba né? celular é tão bom quanto eu, porque pela repetição, assim como eu faço muito podcast, ele rouba muito celular. Entendi, Renan. Por isso que o Lene já vai me punir no final. Exato. Já peguei mais tô um. Mas entregando eu antes. entendi. O cara... Você vai ver a ficha do cara, o cara já foi preso ou foi pego, sei lá, 20, 30 vezes. Isso porque foi pego em algumas vezes, né? Exato. E aí tenta imaginar o policial que correu atrás dele, que pegou o cara,
que tá na rua, correndo ele próprio risco de vida, que depois, se ele mata o cara, não tem uma assistência jurídica por parte da polícia, que vai responder um processo, que vai ter um promotor, às vezes um canalha de um promotor, querendo prender o policial, falando, ai, teve excesso de força. Aí esse cara, tudo passando na cabeça dele, enquanto ele ganha um salário porcaria, pra ele pegar aquele vagabundo e saber que o vagabundo vai ser solto logo em seguida. E ele ainda vai tomar um chá de cadeira na delegacia. Então, se for pegar todo o ciclo da experiência do policial no enfrentamento ao crime, o policial, pra topar ser um policial num cenário desse, o cara, ou ele é um herói, ou ele é muito louco. E eu acho que, na maior parte dos casos, ele é um herói. Porque o cara, pra manter a fé na farda, sabendo que tem todo esse sistema construído pra isso, é muito errado. Então, assim, tanto a audiência de custódia, o juiz de garantia, são todos instrumentos criados pra manter o criminoso na rua. E o criminoso é sempre o mesmo, porque ele é reincidente. O que a gente precisa fazer? Quando o cara é reincidente, aumentar bizarramente as penas. O cara entendeu assim, cara, se eu for pego pela segunda vez, eu vou ter, sei lá, por um crime violento com a mão armada, mais de 35 anos de pena, 40 anos de pena, ele perdeu a vida dele foi desperdiçada. Ele tem que entender isso. E aí a gente tem que aumentar o policiamento, de modo a ele ter certeza de que não haverá impunidade. Ele tendo certeza que não haverá impunidade, ele faz um cálculo econômico, porque por mais que ele seja canalha, ele não é um imbecil completo. Dito isso, Vilela, falo aqui, porque não existe solução mágica. Mesmo em países desenvolvidos, Estados Unidos é um exemplo, que tem penas altas, o cara consegue ser um imbecil a ponto de saber que ele vai destruir a vida dele, mas ele vai lá e comete o crime. E aí ele vai ter que ir pra cadeia e vai ficar muito tempo na cadeia. E não vai dar pra ficar a moça dos direitos humanos, não, mas olha só, ele tá muito tempo... Ele optou. Se ele pegou uma arma, botou na cabeça de alguém e fez o seguinte julgamento, olha, você vive ou morre, dependendo da minha vontade. Este cara é um juiz da vida de outra pessoa. A gente nunca se toca, porque a gente, novamente... recapitulando o que eu falei no começo, a gente naturaliza o absurdo. O Brasil é o país da naturalização do absurdo. O Brasil é um país que fala, veja só, ele só apontou arma pra você, ele não bateu em você, ele não deu um tiro no teu pé. Vamos ver como isso é um absurdo tremendo, né? E ele vai na audiência de custódia e solta, ele não matou ninguém. Olha, o bandido, pô, sai dessa. Como a gente vê, tem vídeos de audiência de custódia de juiz ou juíza. Olha só, você de novo aqui. É porque ele nunca teve uma arma apontada pra cara dele. Exato. Também, né? Quando o cara se coloca numa posição de poder em que você vive ou morre, dependendo da vontade dele, às vezes o cara tá louco de alguma droga, às vezes o cara tá... Às vezes é um moleque, um menor de idade. Toda a tua vida, todos os teus sonhos, todos os seus amigos, a sua mãe, o que o seu pai sonhou sobre você, tudo aquilo tá na mão daquele cara. Aquele cara tava decidindo ali, vou matar ou não você. Este cara, só de se colocar nessa posição, que é uma posição de juiz da tua vida, este cara, na minha visão, não pode sair da cadeia. Você se tornar o juiz da vida de outra pessoa, que é o assalto à mão armada, você tem que ser muito punido. Você tem que ser punido, assim, da maneira mais pesada possível. Porque ser um juiz da vida alheia e se colocar numa posição de deliberar se alguém vive ou morre, é uma das coisas mais autoritárias que existem. É de um autoritarismo, a ideia de que sua vida vale um celular e que se você não entregar, ou se você tremer a mão, o celular cair no chão e ele desconfia e dá um tiro em você, e a gente não se toca. Isso é muito absurdo. Países como, os Estados Unidos entendem isso. Puxou a arma, tá cometendo, você vai ficar muito tempo preso. A gente aqui, na audiência de custódia, mas não levou a óbito ninguém, ele nem atirou. Imagina, ter uma arma fria, usou essa arma fria pra assaltar alguém, cara, pra mim, se o policial viu, é tiro na cabeça, tem que matar. O cara tá se colocando nessa posição, ponto. Se ele se entregou, é muito tempo de cadeia. E ponto. E a gente tem que entender, porque, novamente, esse raciocínio que eu fiz com você, as pessoas não fazem. Que é a ideia da naturalização. Quando você fala de Bukele, quando você fala do prendeu, matou, a esquerda te coloca como direita, de extrema direita. E os bolsonaristas colocam você como esquerda. Renan, o que você é? O que o Missão é? Sem falar de outros, né, termos, fascista e tudo mais, né? Essa é uma pergunta que ela se torna cada vez mais difícil, porque eu tento sempre ser muito honesto e na resposta que eu quero dar. Ser meramente de direita para boa parte dos brasileiros significa gostar do Bolsonaro. E aí, mesmo tendo propostas muito mais enfáticas e muito mais duras do que, por exemplo, a dos candidatos de direita, como o Flávio, eles vão falar que eu sou esquerda porque eu não sou puxa-saco do sobrenome dele. O esquerdista, veja, eles faziam caricaturas nos anos 90 falando que o Alckmin era nazista. Sim. Tem caricaturas, assim, se o Lênin quiser encontrar, vai ter meme na internet. Caricaturas do Latuf, do Alckmin andando com braçadeira nazista. Pra eles, qualquer um
que discorda um pouquinho vira fascista, vira nazista. Então, é um tipo de ataque que não conta. O do bolsonarismo é um ataque que faz parte da ideia de que eles definem se você é ou não um inimigo. Olha, se você não tá com o Bolsonaro, você é inimigo, então você é um comunista. Isso é vazio. Então, se você estuda as nossas propostas, a ideia de lei e ordem, você vai falar que nós somos um grupo à direita. Ponto. É um grupo à direita. Qualquer classificação clássica, qualquer literatura. Se eu botar um professor sério de ciências políticas para estudar, eu vou falar, isso aqui é um grupo de direita. Beleza. Entretanto, a gente tem uma coisa aí, uma característica nossa, minha, do Kim, de todo o time. Nós somos criativos e nós procuramos soluções fora da caixa. Por exemplo, aquilo que eu falei para você no começo do programa sobre os prefeitos nos interiores do Brasil. Isso é um problema de esquerda ou de direita? Não dá pra saber, eu não sei. Eu não sei se é um problema de esquerda ou de direita, é um problema. E qual a solução que eu tenho que trazer? Uma solução de esquerda ou de direita? Os problemas não são de esquerda e de direita. A solução talvez passe por um pensamento, uma ideologia. Exato. Então a solução que eu trouxe é uma solução que você vai encontrar alguns paralelos no Japão, outros na Inglaterra, Itália, e outros muito na China. Eu não tô ligando se a China é comunista, se o Japão é capitalista. Eu não tô ligando. Aí eu quero trazer a melhor proposta possível. E eu vou olhar com generosidade. Eu quero olhar a experiência chinesa de maneira generosa. Eu quero olhar o que Israel faz com startups de maneira generosa. Vou tomar nota. Eu vou olhar Botsuana. Botsuana tá ultrapassando o Brasil. Renda per capita, um monte de coisa. Pô, vou aprender com Botsuana. Vou aprender com Ruanda. Eu acho que é Kigali. Me corrijam aí, acho que é Kigali a capital da Ruanda. Kigali tem programas de limpeza pública. Uma cidade mais bem cuidada do que as nossas. Kigali, os caras estão passando por guerra e tudo mais. Então eu vou aprender. Eu tô tomando aula aqui com os caras. Eu quero aprender com todo mundo e não importa se tem cor de esquerda ou cor de direita. Eu acho isso uma discussão idiota. Agora, em princípios valorativos, eu acredito no direito à vida, acredito em lei e ordem, acredito em direito de propriedade. Acho que o motor que induz a criação humana e a capacidade humana de se organizar e gerar riqueza é o indivíduo e é a organização, vamos dizer, privada entre indivíduos, mas não nego a capacidade que o Estado tem de juntar as forças produtivas para a gente poder acelerar esse processo. Então, sendo essa pessoa, sim, dá para colocar que eu sou de direita, mas eu e o nosso time somos um grupo que imagina soluções e estuda essas soluções sem se preocupar com rótulos. Quem que é extrema-direita? Eu nem sei definir o que é extrema-direita. O que é extrema-direita? É um grupo, sei lá... hiper racista de algum país. Eu não sei colocar o que é um extremista de direita. Eu volto a colocar. Aqui eu sou qualificado pela esquerda por ser de extrema direita, porque eu não sou petista, porque eu simplesmente não defendo o Lula. Eu não sei qual é a classificação. Muitas classificações vão levar, por exemplo, o Putin a ser colocado como extrema direita. Muita gente na Europa fala que o Putin é de extrema direita. Agora o Putin é aliado do Lula. Aí ele vira um soberanista. Entendeu? Aí é um soberanista. Aí tá tudo bem. Então são esses critérios que eles são meio vagos. Eu não me guio por eles, eu acho isso perda de tempo. Em relação à política internacional, como que o Brasil vai se colocar nessa briga por terras raras, nessa briga de política entre China e Estados Unidos que vai se intensificar cada vez mais, né? Cara, a gente tá tendo mais uma chance, mais uma grande chance. Janela de oportunidade, né? Que as nossas riquezas nos entregam de se posicionar perante o mundo. As terras raras, assim, normalmente as pessoas... É difícil o tema. São vários elementos lá da tabela periódica, elementos com nomes esquisitos. Outro dia eu estava vendo sobre disprósio, né? Elementos são usados para fazer ímãs, semicondutores. Porque as terras raras têm propriedades que são magnéticas, luminescentes e catalisadoras. Então são componentes que têm essas três propriedades. E essas propriedades podem ser usadas na indústria bélica, na indústria de supercomputador, para fazer superímãs e baterias. E o Brasil tem a segunda maior reserva mundial disso. E com a concentração específica de alguns desses componentes que são muito importantes em algumas áreas. Esses componentes, então, eles servem como base para uma indústria de ponta, com altíssimo valor agregado. Aí a gente tem que escolher. Nós vamos ser o fornecedor da matéria-prima ou nós vamos lá trazer a cadeia para cá? Essa é a grande discussão. Porque trazer a cadeia para cá, a gente tem que implica que a gente não tem a tecnologia, e que essa tecnologia vai ter que vir de outros países, e que vale a pena para empresas lá fora
produzirem esse conteúdo aqui. Porque de nada adianta eu não fazer uma reforma de competitividade, eu diminuir impostos, eu facilitar a contratação e demissão de pessoas, eu ter, vamos dizer, marcos legais estáveis, ter uma lei ambiental, e passou, graças a Deus, estável e funcional. De nada adianta eu não ter nada disso. Aí, para vir uma empresa instalar aqui, vamos dizer, uma empresa de drones ou de motores que envolvem motores elétricos que envolvem bateria, e o preço ser 1000 vezes mais caro que o da China, que aí você perdeu para a China. Então os próprios parceiros no Ocidente que você pode ter para criar essa cadeia aqui, não vão querer colocar a cadeia aqui, porque eles vão falar, não adianta nada eu montar empresa aí. Ninguém vai querer montar uma empresa aí. Então, nós temos que, entender o jogo geopolítico, a gente tem que saber quem tem as tecnologias e quem que topa ser parceiro. 2, a gente não pode, de maneira alguma, sair vendendo as matérias-primas. E 3, assim, puramente, só leva menos próximo. De terras raras que foi comprada. Então, veja só, lá em Goiás, ela foi comprada pela, traduzindo, né, tradução livre da empresa americana, Empresa Americana de Terras Raras. Essa empresa tem 10% de capital federal americano. O Trump comprou, ou seja, o Trump está indo para a linha de estatização, e essa empresa se tornou uma empresa de interesse norte-americano para comprar minas de terras raras em vários lugares do mundo, até pagar um valor a mais. O Trump está topando pagar mais até para fazer preço. E aí você começar a direcionar essas terras raras para os Estados Unidos e entrarem nessa super indústria, que a China já tem. Porque a China, como ela tem muita terra rara, é o país que mais tem, e ela tem a tecnologia, e ela tem a competitividade, a China faz o ciclo completo. Os Estados Unidos, eles estão olhando assim, vamos pegar essas terras raras em outros países, especialmente o Brasil, e aí vamos processar eles aqui, alguma coisa na França, alguma coisa no Reino Unido, e a gente cria um complexo industrial de terras raras, em que eles ficam no topo e a gente fica na base. Não acho que vale a pena. Por quê? Porque o Brasil pode usar as terras raras para suprir o gap de tecnologia que a gente tem para os outros países. Como a Coreia fez. Exato. Como a própria China fez. Como a China fez. Então a gente tem que usar essa oportunidade histórica, e tem que ter um presidente cara de pau, galudo, que vai falar, Trump, não, se for para fazer esse negócio, não vai valer a pena, não vou fazer. Vamos com calma e vamos, reforma de competitividade, acordos internacionais inteligentes, saber quem serão nossos parceiros, e aí você montar a cadeia paulatinamente. Eu quero saber quando eu vou fazer o drone aqui, vou fazer a bateria, o motor aqui. Não só tirar o disprose ou os outros componentes, aí manda lá como estavam falando, não, a gente pode mandar até o imã. O imã é um pedaço, eu quero a indústria completa. Porque aí isso nos coloca no jogo geopolítico. Aí é um Brasil que teve compartilhamento de tecnologia com os gringos, é um Brasil que começa a tirar o gap, começa a ter empregos de alta complexidade, começa a trazer capital humano de qualidade, gente da Coreia, gente dos Estados Unidos, da Índia, do Japão, para trabalhar aqui. Isso vai elevar os salários, melhora a economia. E outra, cria uma indústria de defesa aqui, que é uma piada a nossa indústria de defesa. Cria uma indústria de defesa, porque aí a gente possa ser soberano. E aí tem que ser um projeto para os próximos 20, 30 anos. Então essa é uma chance que está dada aqui. Eu não sei o que o Lula está negociando com o Trump sobre terras raras. Ele não fala sobre isso. E claramente o Trump, na guerra das tarifas, ele colocou essa posição envolvendo o Brasil, e tem um monte de empresário brasileiro, banqueiro, rodando por aí, comprando as áreas onde tem as terras raras e querendo negociar com os gringos. Tem indústria de ponta de tecnologia americana vindo pro Brasil, já vê isso. Tem uma corrida do ouro envolvendo terras raras aqui. E a gente tá de bobo nessa história. De bobo, as discussões aqui são meio infantis. Então, nós temos que entender assim, nós temos que ter um plano soberanista, e essa é a nossa proposta, para fazer a cadeia inteira com transferência de tecnologia, entendendo as ramificações que a gente vai ter. Isso nos permite ter uma indústria bélica, sim. Isso pode nos permitir ter uma indústria de baterias aqui. Pô, vamos ter. Só que também temos que entender que se não tiver a reforma de competitividade, que faça que os preços dos produtos finais que são feitos aqui sejam competitivos, não vai valer a pena para ninguém investir. Aí fica aquela enganação, que é a enganação que a gente tem da indústria automobilística brasileira. Que deram o subsídio. A indústria automobilística brasileira tem um ótimo vídeo do Marcos Lisboa, em que ele dá uma palestra para a Anfávia. A Anfávia é a federação das empresas automotivas no Brasil. Conheço a Anfávia, já lidei muito com fornecedor automotivo mais jovem quando eu trabalhava na área de metalúrgica. A Anfávia, ele deu a bronca. Vocês tinham um baita de um poder e poderiam ter usado a pressão que vocês fazem para passar reformas de competitividade. Não passou. Vocês ficaram fazendo lobby para obter isenção fiscal para vocês. Aí agora tá super difícil e vocês estão fechando as empresas. E só vale a pena ter uma fábrica, uma automotiva no Brasil, se tiver um monte de subsídio do Estado. Pô, tá ruim. Assim não tá fazendo sentido. É o tal do custo Brasil.
Então nós temos que combater o custo, Brasil, ter a reforma de competitividade que faz com que o dinheiro fique barato, ou seja, os juros baixem muito, que a energia fique barata, que a infraestrutura de transportes, ou seja, estrada, ferrovia, porto, seja bem feita porque aí o custo fica barato, que as leis trabalhistas sejam fáceis de lidar, que sejam previsíveis de lidar. Aí, instalar a empresa que faz sentido. Porque a gente tem outros fatores de produção, a gente tem uma população grande, a gente tem terra abundante, a gente tem o potencial de extração energética, seja solar, eólica, hidrelétrica, até termoelétrica tem aqui, atômica. Então, usemos isso. E aí, torna-se competitivo produzir no Brasil, e aí a gente tem um plano sério. Veja, nada do que os outros países não fizeram. Nada do que a China não fez. Vamos olhar para esses caras. Falo aqui como um cara de direita. Vamos olhar para a China. Você foi para lá. Vamos olhar para Israel. Para pegar o outro lado. Vamos olhar para o que os caras fizeram. Vamos ter a humildade de copiar. Um lado você tem que ter a humildade de saber, cara, a gente vem errando muito. E a gente só não é uma dessas 5 nações mais poderosas do mundo porque a gente errou demais. Mas do outro lado, vamos ter a ambição poderosa de corrigir os nossos erros através dessa humildade e ir pra cima e se tornar um país muito, muito foda. Nós podemos. Então, assim, é a humildade do outro lado e a ambição do outro. Tem que coordenar essas duas coisas. Vamos falar de economia daqui a pouco. Eu preciso ir ao banheiro. Manda uma pergunta aí do chat, Lene. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Pedro Pitt. Ele fala o seguinte: concordo com o combate firme ao crime no curto prazo, mas a longo prazo a educação é a chave. Professores são mal pagos, gerando falta de profissionais. Como o senhor pretende valorizar a carreira e atacar a raiz disso? Uau, é uma baita pergunta, porque é verdade. Assim, no curto prazo, é lei e ordem. Mas se você não melhora, vamos dizer, a forma de ascensão social das pessoas e ganho de conhecimento e dignidade das pessoas, uma hora você vai ficar impondo lei e ordem o tempo todo a ponto da população virar prisioneira do próprio país. E esse é o problema que a gente não pode viver. Então, como a gente tira o ciclo? Eu falo, tem o prender ou matou, que é a imposição da lei e ordem, e logo em seguida tem o que a gente chama de bandeira, quartel, escola. Que é, bandeira, o Estado ocupa os lugares mais humildes, a polícia impõe a ordem no sentido positivo, para as pessoas andarem tranquilas na rua, e aí vem a escola, que é, temos que criar uma cultura de excelência no nosso país. Pois bem, hoje, um professor numa escola não consegue dar uma bronca no aluno, não consegue expulsar o aluno da sala de aula, professor de escola pública. Ele perdeu a autoridade. Os métodos de ensino, por exemplo, da alfabetização, eles são métodos alternativos em boa parte das escolas brasileiras. A gente tem que obrigar a ter o método que realmente funciona, que é atestado no mundo que funciona, que é o método fônico. É o básico do básico do básico. Quem duvida de mim, veja a experiência do Mississippi nos Estados Unidos, um dos lugares que tinham os piores índices educacionais e foi para a lista dos melhores índices educacionais nos Estados Unidos da América. Fazendo isso, básico, método fônico, alfabetização, a gente parou de fazer isso. 3, pouca gente está falando, os professores não aguentam mais. Você misturar alunos típicos com atípicos na mesma sala de aula. Imagina você pegar um aluno autista, nível 2 ou nível 3, tendo às vezes um surto no meio da sala de aula porque ouviu um barulho, e ele gritando e o professor tendo que dar aula, aí ele não tem autoridade para brigar com outro aluno que às vezes fez bullying no aluno autista, ou aí um outro puxa um celular, ele não pode tirar o celular da mão do aluno. Então, separar, se o aluno é especial, a escola tem que ser especial, ele não pode estar com um aluno típico lá de maneira alguma. 4, professores e diretores de escolas que têm desempenho melhor ganham dinheiro, ganham prêmios em dinheiro, e aquela escola recebe mais investimentos. A lógica nossa é a inversa. Você investe no município ou na escola que está indo pior e não na que está indo melhor. Quem está indo melhor tem que ser premiado. Senão a gente fica deixando de recompensar quem está trabalhando melhor. E aí quem está indo mal? Tem que sair. Você não pode ser um diretor de uma escola que não está indo bem. Dito isso, nós temos que dar a oportunidade para o diretor e o professor recuperarem, tirarem o gap. Lembra aquilo que eu falei? As famílias, eu falei no começo, as famílias não dão valor para a educação no Brasil. Isso é um fato. Quanto mais humildes as famílias, menos valor tangível as pessoas veem na educação. Pois bem, vamos resolver isso. Vamos dar prêmio em dinheiro não para o cara frequentar a aula, que é o pé de meia. É para as famílias que obtiverem, através dos seus filhos, melhores notas nas escolas. Provões objetivos, não uma matéria que o professor, uma prova que o professor dá, porque o professor pode ser pressionado. Não. Um provão objetivo, todo ano, os melhores alunos, a família ganha um prêmio em dinheiro. Aí o prefeito do município tem que fazer o prêmio para os melhores alunos, a família tem que ser homenageada, tem que ser um status social você ter um filho que vai bem na escola pública. Esse filho pode ganhar inúmeros prêmios. Dentre eles, você quer ir para a escola mais bem ranqueada, privada, com tudo pago pelo Estado? Por quê? Porque aí a gente já começa a fazer a tal da política de cotas lá na base. Eu pego um menino que está no 2ª série, 3ª série, ele tá indo bem, tem um desempenho grande, vamos botar ele na escola, vamos botar aqui em São Paulo, no Colégio Bandeirantes. Compra uma vaga no Colégio Bandeirantes,
para aquele menino poder concorrer em igualdade de condições. E você começar a fazer justiça social para a família dele entender logo lá na base. Pô, meu filho, cara, eu venho de baixo, o pai é motorista de Uber, a mãe faz bolo e vende pros vizinhos, vende para fora, só que nosso filho é um orgulho, estudando nas melhores escolas, a gente ganhou um prêmio aqui, tá aqui a medalha. O Estado brasileiro não valoriza. Aí a família começa a falar, estou vendo um valor muito tangível na educação. E aí você cria essa cultura. A gente tem a aplicação de tecnologia, inteligência artificial, é uma outra etapa, porque a gente não pode colocar isso sem antes fazer a base. E depois, aí falando em universidade pública, nós temos que inverter a pirâmide. O dinheiro tem que ir mais para a educação básica do que para o ensino superior. E o dinheiro do Estado no ensino superior tem que ser nas áreas que vão gerar mais produtividade na nossa economia, que envolvem inclusive pesquisa, que são áreas ligadas a exatas e biológicas. Pesquisa na área de biológicas, pesquisa na área de exatas. É isso. Estamos formando muito advogado. É muito advogado, muita gente de humanas, cara. Todo respeito, eu fiz direito. Quem vai gerar produtividade no mundo que tem terras raras, no mundo que tem programador, no mundo AI, é quem tiver no topo na área de biológicas, no topo da área de exatas. Ponto. Temos que criar pesquisa para criar empresas que tenham parte nessas pesquisas. E aí, estamos falando do Brasil entrar no rumo na área de educação. Tem mais uma pergunta aqui da Andy Gales. Ela falou o seguinte, ó, com cerca de 74% do eleitorado dizendo não saber quem você é, qual é o plano concreto para ganhar escala nacional em poucos meses? Rodar o Brasil. E em todos os lugares que eu puder ir. TV, podcast, rádios locais, todos os lugares que eu puder ir. Eu tô gravando 5, 6, 7 vídeos todos os dias. O que eu não vou fazer, vou começar, eu não vou vender a mãe para ficar mais conhecido. Então eu não vou fazer coisas de Pablo Marçal, não vou gravar vídeos idiotas. Eu sou presidente de um partido que vai mudar o Brasil. Então eu não vou vender o almoço para pagar a janta. Eu não vou vender não vou vender a janta para pagar o almoço, na verdade. Eu não vou vender o futuro, a credibilidade futura nossa, fazendo coisas bizarras, que eu poderia fazer. Ficar gravando vídeos esdrúxulos e tal. Não, eu vou rodar como presidenciável, levando a sério todos os eleitores ao redor do Brasil. E, com base nisso, eu vou me tornar competitivo, e estou me tornando, porque sendo mais desconhecido, eu estou em terceiro, na principal pesquisa que é a Atlas, sendo o mais desconhecido. Vamos colocar a pesquisa aí, ele já aproveita e comenta a pesquisa, mas continua. E aí, com base nisso, ou seja, quando as pessoas me conhecem, elas tendem a me apoiar mais do que os demais. Aí eu subi. Se eu chegar nos 10%, e aí eu peço pra todo mundo, me divulgue muito, não é um pedido de voto, é de divulgação, me divulgue muito, eu chegarei lá. Se eu chegar a 10%, ali a julho, são os 2 dígitos mágicos pro eleitor. Lula ou Flávio vão derreter. Eu vejo isso quando eu vou a Santa Catarina e vejo que o eleitor do Flávio não tá animado com o Flávio, e quando eu vou pro Maranhão, Rio Grande do Norte, o Ceará, eu vejo que o eleitor do Lula não tá animado com o Lula. O mundo do Flávio, do Lula, acabou. Os caras têm a cabeça, né, do pai do Flávio Jair, ou Lula, lá da Guerra Fria. É um mundo offline, cara. O mundo Lula é um mundo muito antigo. Esse mundo acabou. As pessoas precisam de soluções para os problemas que a geração deles não resolveu. Então você percebe que não tem mais energia. No Maranhão andava lá, o Maranhão acho que junto com a Bahia, um dos estados que o Lula mais foi votado. Ninguém me parou, aqui é Lula. Ninguém tem coragem de falar que é Lula. A vida do pessoal tá uma desgraça no Maranhão, e chegou uma coisa que eles não estavam tão acostumados, que é o crime no interior. No Ceará, por exemplo, chegou o crime no interior. Não dá pro cara falar, aqui o Lula é um grande painho, tá, me roubaram meu celular e o PT não tá querendo fazer nada. Difícil, né? Dureza. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.